Compartilho com vocês aqui o artigo do Jefferson Miola, que a gente publica hoje no Brasil 247. A pergunta que dura 5 anos. Quem contratou o vizinho de Bolsonaro para assassinar Marielle Franco, né? Lembrando que Marielle investigou as milícias do Rio de Janeiro, que tem forte ligação com o bolsonarismo. Há outros antecedentes de assassinatos de pessoas que investigaram as milícias e foram assassinadas também, crimes jamais desvendados, é o caso da juíza Patrícia Scioli, e o caso da Marielle Franco, 5 anos atrás. Quem mandou matar Marielle Franco? O Brasil deve essa resposta não apenas à família, mas à própria sociedade e às próximas gerações, né? Porque o Brasil não pode ser um país em que a impunidade impera, né? Os bandidos estão intocados, estão fugindo, estão como ratos, né? Esse acontecimento tem que ser lembrado, até porque até agora não estão esclarecidos todos os fatores, né? A gente intui, a gente até sabe, mas é preciso que as investigações vão até o fim. Acreditamos muito em que o compromisso assumido pelo governo Lula de levar isso até as últimas consequências realmente seja coberto de êxito e que a gente consiga descobrir efetivamente quem são os mandantes deste assassinato. Queremos lembrar a figura da Marielle, que é uma figura importantíssima na vida política do Rio de Janeiro e nacional, e ela vai simbolizar sempre a luta das mulheres brasileiras, das mulheres pretas, das faveladas, contra as injustiças sociais. A pessoa que sabe quem foi o mandante é o assassino, é o Rony Lessa. Vestígios de mandante eu acho difícil, principalmente depois de 5 anos. É óbvio que a grande suspeita é o Bolsonaro, né? É evidente, e essa suspeita continua, porque o assassino era vizinho dele, no mesmo condomínio, né? O filho do Bolsonaro tinha desavenças com a Marielle, então, né, os indícios apontam para quê? Para Jair Bolsonaro, certo? Agora, além dos indícios, ou o assassino confessando, olha, foi o Bolsonaro que mandou matar, ou então, não sei como é que vai chegar o mandante, assim, juridicamente, né? Na voz do povo, né? Todo mundo vai apontar o Bolsonaro, certo? Os indícios são evidentes. Mas, para a justiça, não bastam esses indícios evidentes, né? Eu não acho que... pressão, vamos agilizar. Não é questão de agilizar. É questão que já se passaram 5 anos. E mandante é o negócio. O mandante falou para o assassino, não falou para mais ninguém. Se fosse fácil, já teria sido esclarecido, né? Mas eu acho que não, que é preciso, é importante, é relevante fazer todo o possível para esclarecer um crime, que é um crime que foi decisivo na nossa história. Teve um papel, assim, além de envolver a eliminação de uma liderança importantíssima, que teria uma projeção, que tinha uma projeção, e certamente teria uma projeção ainda maior, se estivesse viva. Então, existe a reparação dessa injustiça, de toda forma. Existe, sim. Eu acho que nós estamos, mais do que nunca, em condições de esclarecer, de convencer pessoas que têm informações que até agora foram sonegadas, de revelar. O bolsonarismo está em retirada. As forças que sustentavam, que tinham interesse em proteger o Bolsonaro, em cultivar amizades, pularam fora. Marielle foi morta quando tinha um interventor federal na segurança do Rio. Quem era o interventor federal da segurança do Rio? Braga Neto, general. Ele não sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se ele não sabe. Esse processo da Marielle, essa investigação da Marielle, que já duram 5, da morte da Marielle e do Anderson, que já dura 5 anos, teve 1000 reviravoltas, 1000 interferências políticas, seja pelo governo estadual, seja pelo governo federal. É delegado que é afastado, é delegado que chega, é delegado que sai. Foi quase um delegado por ano. Eles não sabem. Aqui no Rio, é um crime da milícia? É um crime da milícia. Ao contrário do que falaram aqui, eu não acho que o Bolsonaro deva ser o principal suspeito. Não há nada que indique isso. A não ser o fato de que o assassino morava no mesmo condomínio e namorou a filha do assassino, namorou o filho do Bolsonaro. Isso não, na hora do processo, não é prova. Mas tem o fato de um dos assassinos ter tocado por engano na casa do Bolsonaro, segundo o porteiro, né, Marcelo? Esse fato, segundo o porteiro que sumiu. Aí você tem que investigar isso. Você tem que conversar com o cara. Cadê o porteiro? Mas não foi feito. Enquanto não houver esclarecimento do caso da Marielle, todos sentirão dor. Todos. Entendeu? Alguns que têm... Essa história tem que ser contada. Então eu digo para você, eu não consigo entender ainda por quê. Não tem essa resposta. E por que foi tão sofisticado? O assassinato da Marielle foi extremamente sofisticado.
Eles assassinaram a Marielle com uma arma poderosa, que é uma HK, poderosa, disparos automáticos. Eles assassinaram num ponto cego. Não tem imagem na hora que eles dão um tiro. E hoje em dia você tem imagem em todo lugar. Você não tem imagem. Então eu digo o seguinte, só tem imagem depois. Então quem fez isso foi extremamente profissional, mas extremamente profissional. Agora você pergunta, seria só o Rony Lessa? Seria só o motorista ali, o Elcio? Não creio. Então, e aí fica a pergunta, por quê? Exatamente qual era o obstáculo que ela estava colocando? Então, muitas vezes, eu penso, Davi, que Marielle foi um troféu do que estava por vir. O quê? Primeiro, mostrando que eles podem matar. Segundo, que garante a impunidade. E aí eu digo, para que esse recado? Nós estávamos com o bolsonarismo em ascensão. Então, eu pergunto para você, veja bem. Primeiro, os generais assumem a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eles assumem, tiram o pezão, assumem essa área. O general, o Braga Neto. E só coloca generais ali. Recebem 1 bilhão para isso e fazem compras sem licitação. Então, parece ser o assassinato da Marielle uma demonstração de força. Veja que o Rony Lessa, no computador dele, tem pesquisa que ele estava fazendo antes de matar a Marielle. E as pesquisas ele procurava socialistas, os termos. Até o Marcelo Freixo. Ele estava procurando pessoas que seriam de esquerda. Então, aí você tem, sob a intervenção bolsonarista, hoje nós sabemos, era bolsonarista, não existia ainda a palavra bolsonarista, mas era aquilo que seria conhecido por bolsonarista, e você tem um crime extremamente sofisticado. E todos que começaram a avançar na investigação foram afastados. Todos. No mesmo ano, é outro evento nebuloso, que é o evento de Juiz de Fora, que também não houve uma investigação, na minha opinião, correta. Tem que ser, está aberta, ainda vai ter que continuar investigando. Mas no caso da Marielle, parece ter sido uma demonstração de força. Veja bem, nós vamos matar com armamento sofisticado, ninguém, o verdadeiro responsável não vai ser punido, e nós somos capazes de trocar procurador, trocar promotores, porque quem está investigando no início era o Gussen, que era o procurador-geral. Ele sumiu da história. O Eduardo Gussen. O Eduardo Gussen, ele é uma das pessoas que, nesse mesmo período da investigação, já 2019, com Bolsonaro, a Receita Federal começou a bisbilhotá-lo. Isso no governo Bolsonaro. Então, se você olhar quantas pessoas foram trocadas, promotores que saíram, começaram a investigação e saíram, e avançaram, ao mesmo tempo que investigava a Marielle, começaram a esbarrar com a rachadinha do Flávio, com aquela que é uma forma de financiamento desse grupo. Começaram. Mas também as pessoas ali foram afastadas. É uma investigação que não avança. Quando foi apresentado o Elcio e o Rony Lessa, eles mostraram todo o percurso dos carros, no Rio de Janeiro, até chegar ali onde eles ficaram, na Casa das Pretas, do Rio de Janeiro, ficaram de campana esperando a Marielle sair. Quando saíram num ponto cego, que é muito difícil hoje em dia, numa cidade como o Rio de Janeiro, sem nenhuma câmera, eles fazem a execução. Quando eles apresentaram, eles omitiram o fato de que toda a história daquele dia começou no Vivendas da Barra. O Wilson Witzel tem essa informação e tenta, na minha opinião, extorquir o Bolsonaro. Extorquir o poder. Por que ele fez? Ele sai do Rio de Janeiro, porque a informação era poderosíssima, importantíssima, ele vai até uma reunião que está tendo, se não me engano, até na casa do Augusto Nardes, que era uma festa de alguém do TCU. Ele vai até lá, as pessoas vêm, ele leva o Bolsonaro para um canto, os dois vão ter até a porta de vidro, e ali ele conta para o Bolsonaro, falou, vai ter que ir para o Supremo. Por quê? Porque apareceu a sua casa. Aí o Bolsonaro grita, as pessoas contam isso, ele grita, etc. Aí ele começa a derrubar o Witzel, e derruba. E quando ele coloca o Cláudio Castro, tinha um único compromisso do Cláudio Castro, inclusive eles sabem disso, o Cláudio Castro sabe disso, que o Cláudio Castro teria que nomear um novo procurador de justiça, que teria que sair o Gussen. E entrou Luciano Matos, que foi reconduzido agora, que era o pedido da família Bolsonaro. Claro que a justificativa era a rachadinha, em princípio. Mas não era só a rachadinha, porque as duas coisas caminhavam juntas. Era também a questão da Marielle.